assim perder o Senhor. Vimos também na semana passada sobre o perigo dos rebanhos dos companheiros. Existe apenas um rebanho. E essa mulher estava perdida porque ela estava acompanhando os rebanhos, companheiros do Senhor, mas que não estavam no Senhor. E vimos que o resultado de acompanhar rebanhos, no plural, é divisão, a apropriação da obra, onde as pessoas dizem, esse é o meu ministério, essa é a minha igreja, e eu faço do jeito que eu quero. O princípio espiritual disso é João capítulo 10, onde fala de apenas fala de um rebanho apenas, e fala de um só pastor apenas. Então existe um rebanho e existe um pastor. Vimos também que a obra substitui Cristo. E quando a obra substitui Cristo, nós perdemos a direção, perdemos a presença, o falar do Senhor e criamos sistemas humanos. E quando o homem assume o que é de Deus, se eu assumir aqui o que é da parte do Senhor fazer, o que vai acontecer? O rebanho vai se fragmentar. A resposta de Deus para tudo isso, ele responde no versículo 8, se eu não me engano, ele diz, siga as pegadas do rebanho. Repita comigo, pegadas do rebanho. O Senhor, ele não responde com uma teoria. Ele vai responder ou ele vai apontar o caminho, um caminho. Ele vai dizer, siga as pegadas do rebanho. E o que são as pegadas? As pegadas são a história viva do povo de Deus. Ou seja, pessoas que ouviram a voz do pastor, e ouvem, né? Eu estou lá atrás no início da igreja, mas pessoas que ouviram e ouvem a voz do pastor, pessoas que negaram a si mesmas, pessoas que seguiram a Cristo. E a verdade de tudo isso qual é? As pegadas do rebanho são as pegadas do próprio Senhor. Quando ele diz sigam as pegadas do rebanho, ele diz siga as minhas próprias pegadas. E aonde nós encontramos essas pegadas? Encontramos as pegadas do rebanho em Atos dos Apóstolos. Aí nós chegamos, estou resumindo a mensagem de semana passada, tá, irmãos? Aí nós chegamos, para a gente continuar e a gente entender, é necessário resumir. Aí nós chegamos na igreja em Jerusalém, que é a primeira igreja que foi constituída lá em Atos 2, que é o início das pegadas. E quais são as pegadas desse início? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações, vida compartilhada e amor sem interesse. Então, na primeira igreja, que é a igreja de Jerusalém, que foi fixada em Jerusalém, nós vemos a doutrina dos apóstolos como base do ensino da igreja, nós vemos a comunhão, nós vemos o partir do pão, nós vemos as orações, estou fazendo mímica, nós vemos as orações, nós vemos a vida compartilhada, cada um compartilhando, vai pro meme, né? Nós vemos a vida compartilhada e nós vemos o amor sem interesse, ou seja, eu amo o meu irmão porque o Senhor disse que eu tenho que amar o meu irmão, sem interesse no que ele pode fazer por mim ou sem interesse no que ele vai fazer, no que ele pode me dar. Amém? E aí agora eu quero ler com vocês um texto, dois textos de início. O primeiro está em Êxodo 25. Êxodo 25. Como diz o Cleidson, Exodó 25. Versículo 31. O Cleidson fala Exodó e o Cristiano fala Éxodo. Êxodo 25, versículo 31.
Diz assim: também farás um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará esse candelabro. O seu pé e as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. Diga assim: farás um candelabro de ouro puro, porém, esse ouro precisa ser batido. Deuteronômio capítulo 12, versículo 1. Diz assim: estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais para possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Olha aqui para mim. Moisés está falando aqui e está dizendo o seguinte: existe uma terra que o povo de Deus está precisando, está caminhando para alcançar essa terra. Essa terra, nesse momento, era Canaã. Mas, para nós, essa terra é o reino de Cristo. Então, está falando aqui, esses são os estatutos e juízos que vocês terão que ter cuidado em cumprir na terra, no reino que o Senhor está vos dando. Versículo 2. Como que eu vou entrar no reino, pastor? Versículo 2. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuírem serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. O que mais? Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo e destruirei as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus. Agora o versículo 5. Se não pode ter outros deuses, se não pode ter imagens, se não pode cultuar outro Deus, o que eu tenho que fazer? Versículo 5. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para lhe pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vivereis. Ali trarei os vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, ofertas, alçadas da vossa mão, e vossos votos, vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme a tudo que fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso em todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Diga glória a Deus. Diga assim: hoje eu ainda não entrei no descanso. Sabe por quê? Pergunta para o irmão que está do teu lado aí. Diga assim: ó, irmão, fala com fé, diga assim: ó, irmão, sabe por quê você não entrou no descanso do Senhor ainda? Sabe por quê? Diz, sabe por quê? Eu vou dizer. Fala, eu vou dizer. Porque você tem outros ídolos. É isso que o texto está falando. As pessoas não tinham entrado e ainda não entraram no descanso, porque ainda continuam tendo outros ídolos, servindo a outros deuses, achando que outros deuses podem fazer milagre, que outras pessoas, outras pessoas mortíferas podem fazer milagre, sendo que o único que pode fazer milagre é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, aquele que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. E aí tem aquela trend
não sei se é trend que fala no Instagram, né? É trend. Que fala assim, será? Eu até botei uma, né, esses dias no grupo, né? Aí tem um cara que diz assim, segurando a Cidinha e dizendo assim, ó, dizem que eu posso fazer milagre. Será? Aí bota, e aí responde com a palavra do Senhor embaixo. Todos nascem e são pecadores. Por isso que é necessário estudar a palavra. Porque se nós não estudarmos a palavra, nós vamos pedir a deuses errados. E aí, pastor, mas as pessoas que vão lá e andam de joelho, né? Sobem não sei quantos lances de escada porque alcançaram um milagre. Ei, deixa eu falar para você, irmão. O diabo também faz milagre. Se você lê a Bíblia, Satanás é especialista em fazer milagre. Tem vários cenários na Bíblia em que Satanás fez milagre. E hoje, o povo que se chama o povo de Deus continua acreditando em milagres que Satanás está fazendo. Então, aqui nós lemos no primeiro texto, que para se fazer o candelabro precisava ser de ouro, mas esse ouro precisava ser batido. E aqui nós vemos que Deus estabeleceu um lugar apenas, para se cultuar a Ele. E aí eu quero ler no Novo Testamento, João capítulo 17, versículo 20. Que diz o seguinte, Jesus falando, ele está pessoal ali e ele diz o seguinte, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra, não é pelos milagres, é pela tua palavra, hão de crer em mim. Para quê? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me desse, para que sejam um, como nós somos um. Olha aqui para mim. Como que nós vamos mostrar para o mundo que nós somos de Deus? Sendo um. E aí ontem eu estava falando com o irmão que vem aqui trazer a palavra para os homens, e nós estávamos falando sobre algumas coisas. E eu disse assim, ó, eu estou totalmente aberto para ser um com todas as igrejas. Só que qual que é o problema? As igrejas não querem ser um comigo. E eu disse para ele, eu jamais posso permitir, se a igreja que não me recebe para compartilhar a palavra, receber alguém daquela igreja para compartilhar a palavra aqui. Porque se eles não me recebem, por que eu... porque você é de Cristo, você é de Deus, pastor. Muito bem. Só que uma palavra maldita não é de maldito, estou falando maldita. Uma palavra mal falada acaba com uma construção que está sendo construída. Então, Jesus disse, eu oro por esses que estão aqui e por aqueles que hão de vir ainda, que vão crer na tua palavra. Oro para quê? Para que assim como eu e o Senhor somos um, eles também sejam um em nós. Para que os outros creiam que foi o Senhor que me enviaste. Mas eu quero falar do ouro batido, que é lá do primeiro texto. O ouro batido é o processo do sofrimento. A natureza do ouro batido é que ele era batido.
Viu? Ele não era moldado. Ele era um ouro que era batido. E para bater o ouro, se exigia pressão, impacto contínuo e trabalho intenso. Qual que é o significado disso, pastor? O ouro, em toda a Bíblia, quando nós lemos ouro, nós temos que botar ali a natureza divina. Então, ouro é igual à natureza divina. E o bater representa sofrimento, quebrantamento e tratamento de Deus. Como que nós vamos aplicar isso, pastor? Muito bem. Cristo foi batido em sua vida inteira aqui na terra. Ele recebeu rejeição, ele foi rejeitado, ele foi perseguido e ele foi à cruz. E quando ele foi rejeitado, quando ele foi perseguido e quando ele foi na cruz, ele expressou plenamente a glória de Deus. Lá em Isaías diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Quem já viu uma máquina de moer carne moída sabe o que é ser moído. Aquela máquina antiga, né? Hoje ainda já tem aquela grandona que é elétrica, né? Vamos na elétrica, né? Que nós já estamos avançados e o moer em nós talvez precise ser mais forte do que aquelas com a mão. Se pega. O que se pega, irmão? Para colocar ali? Hã? Carne. Ninguém vai moer osso, né? Mas se pega carne. Então eu pego a carne, eu não, açougueiro, né? Pega a carne e coloca na máquina para moer. Olha aqui, é exatamente o que o Senhor faz comigo e com você. Ele pega a nossa carne e moe. E esse é o processo do ouro, da formação do candelabro, para que o ouro seja batido. Para formar o candelabro que era para a casa do Senhor, não podia ser o ouro sem ser batido. Precisava ser o ouro batido. Para que eu e você formemos no futuro a casa onde Deus vai morar eternamente, a carne precisa ser moída. De primeira. Tem uns aí que moem que é de segunda, terceira, né? Mas a carne precisa ser moída e precisa ser de primeira. Por quê? O ouro batido para ir no candelabro, ele produzia luz. O candelabro, depois de feito com aquele ouro batido, ele produzia luz. E o ouro, para ser batido, para formar o candelabro, não era para destruir o ouro. Era para tratar o ouro para ele ser luz. Então Deus, quando moe eu e você, não é para nos matar. É para que sejamos como Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E a luz representa o quê? Representa a glória de Deus. Representa a expressão divina. Então, sem tratamento não há brilho. Diga assim, ó, sem tratamento não há brilho. Ou seja, vida fácil, pouca luz. Vida tratada, luz intensa. E quais seriam os tratamentos do Senhor hoje nas nossas vidas? Já que nós somos, né? Inventaram aquela música lá. E todo mundo, se pudesse sair voando, saía. Que nós somos mais raros e temos mais valor do que o ouro de ouvir. Uma música que só mexe com o ego das pessoas. Mas quais seriam as aplicações na nossa vida do tratamento de Deus? Vou dar algumas. Conflitos familiares.
O Senhor pode usar conflitos familiares para tratar o ouro. O Senhor pode usar dificuldades no casamento para tratar o ouro. O Senhor pode usar problemas no nosso dia a dia para tratar o ouro. O Senhor pode usar situações que nos quebrantam para tratar o ouro. Então, conflitos familiares, dificuldade no casamento, problemas, situações no dia a dia, tudo isso se chama martelo de Deus. E muitas vezes nós somos reprovados pelo martelo de Deus. A Bíblia diz assim, ó, em tudo dai graças. Eu até estava conversando com a pastora um pouquinho sobre isso que eu li durante essa semana. Às vezes, irmãos, a gente abre a nossa boca só para reclamar. E esquecemos de agradecer. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Queimou o chuveiro. Que droga! Queimou o chuveiro. Que prova, que luta. Estou dando um exemplo escrúxulo, tá? Queimou o chuveiro, que droga, que luta. Só que nós não agradecemos que ainda tem água para se lavar. E a gente só foca no chuveiro queimado. E às vezes a gente esquece que o chuveiro queimado pode ser o martelo de Deus para moldar o ouro. Tá, pastor. Então significa que todo sofrimento que eu tenho é Deus. Então eu tenho que buscar sofrer. Em nenhum momento eu falei isso. Nós não devemos de forma e hipótese alguma buscar o sofrimento. Só que em hipótese alguma nós devemos rejeitar o sofrimento. Porque rejeitar o sofrimento é rejeitar a cruz. E se nós somos cristãos e pequenos cristos, nós não podemos fugir da cruz. Nós precisamos enfrentar a cruz como Cristo enfrentou. Então, Deus não quer apenas o ouro, como diz o texto. Ele quer um candelabro. E para o candelabro ser formado, o ouro precisa ser trabalhado e batido. Vimos também no outro texto sobre a unidade. Ainda estou falando de semana passada, irmão. Um só centro de adoração. O princípio no Antigo Testamento. Deus, pelo amor de Deus, Deus nunca permitiu essa bagunça que existe hoje. Deus nunca permitiu isso. Ele não disse vá e abra denominações. Ele disse vá e façam discípulos. Ele não disse vá e abram igrejas. Ele disse eu edificarei a minha igreja. Então Deus nunca permitiu vários centros de adoração. Quando eu não entendia isso, irmão, né? Até esses dias alguém falou para mim, um passageiro falou assim, graças a Deus que agora está tendo mais bar do que igreja. Ah, perdão. Mais igreja do que bar. E daí eu peguei e disse assim, não sei se é verdade. Por que eu não sei se é verdade? Porque 98%, irmão, são pessoas, primeiro, que não se submeteram a uma liderança. Segundo, tem a sua própria visão e não é a visão bíblica. E terceiro, tem o ego para mostrar para outras pessoas que vai dar certo. E aí Deus exigiu um único lugar escolhido por ele.
E o que o povo faz hoje? É Deus que escolhe o lugar. O que o povo faz hoje? Eu escolho. Ah, não, aqui não. Aqui não tem salinha de criança, aqui tem poucas pessoas. Eu vou para um lugar onde tem mais. Só que o princípio é ele que escolhe. E por que é ele que escolhe? Para preservar a unidade do povo. Para eliminar preferências pessoais. As nossas preferências pessoais não querem dizer nada para Deus. Porque qual que é o problema das preferências humanas, pessoais? Eu gosto assim. Eu prefiro desse jeito. Na minha igreja é melhor. E aí começa a raiz das divisões. E quando começa, eu gosto assim, eu prefiro assado, na minha igreja é assim, o que gerou nisso? Denominações, divisões, igual fragmentação do corpo. Eu não estou falando de agora, irmãos, eu estou falando lá de trás do início da igreja. Só que a história se repete hoje. E quando se começa a divisão? A divisão se começa na preferência, não na doutrina. Nós sempre vamos trocar de lugar de congregar por uma preferência. Ah, eu prefiro que tenha salinha para criança. Pois é, a criança está aprendendo do jeito que ela tem. E você quer aprender como? Você quer ficar com o leitinho, mamando leitinho, tomando leitinho até quando? Ah, mas o teu filho, porque Deus quer tratar contigo primeiro. Então, o Senhor começou uma volta chamada restauração do Senhor. O que é restauração? Exatamente voltar. Quando se fala em restauração, está falando de voltar. Voltar ao quê? Ao caminho de Deus, à escolha de Deus e ao centro de Deus. E quais que são as implicações práticas do voltar? Negar as opiniões pessoais e os gostos próprios. E aceitar tudo que Deus estabeleceu. Irmão, como nós temos a ousadia de abrir a nossa boca e dizer que servimos a Deus, se somos nós que escolhemos como vamos cultuar a Deus? Se Deus deixou e a gente quer fazer diferente, a gente não aceita o que Ele estabeleceu. Então, para concluir, Deus busca dois resultados. Primeiro, um candelabro que brilhe. O candelabro precisa brilhar. Então, eu sou um candelabro. Você é um candelabro. Nós precisamos brilhar. Porque nós somos a luz do mundo. E como nós vamos brilhar? Nós vamos ser formados por sofrimento. E como nós seremos formados por sofrimento, nós vamos expressar a glória de Deus. E segundo, Deus quer somente um povo. É um povo que Deus quer. Sem preferências próprias. Reunido na escolha de Deus, como Deus quer que seja a reunião. Aí eu pergunto, será que nós estamos fugindo do martelo de Deus? Será que nós ainda estamos insistindo nas nossas preferências e deixando a vontade, a escolha de Deus de lado? Ou será que nós estamos brilhando, iluminando esse mundo? Isso está falando da igreja de Jerusalém ainda. E hoje eu quero falar da igreja em Antioquia. Vai ser bem rápido.
Foi formada a igreja em Jerusalém, um só povo, uma só igreja. Só que esse povo que estava vindo tinha exatamente essas coisas. Tinham suas preferências, tinha a forma como aprenderam no judaísmo. E agora eles estão em uma igreja de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 19. Vai acontecer algumas coisas aqui. E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Olha aqui para mim. Estevão vai pregar a palavra. Depois nós vamos ver o que Estevão vai pregar. E por ele pregar a palavra, há uma perseguição na igreja. Que engraçado, né, irmão? Hoje os cristãos medem a igreja e a palavra do Senhor. Quem mais aceita a palavra? Ou essa palavra é aceitável, então Deus está ali. Sendo que na igreja primitiva houve perseguição pelo cara que está anunciando a palavra, anunciar a verdade. Vamos continuar. 20. E havia ali entre eles alguns homens síprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Qual era a primeira igreja? Jerusalém. Houve uma perseguição. Alguém vai pregar o evangelho. Chega a igreja de Jerusalém que estão anunciando Jesus Cristo. O que a igreja faz? E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e fizeram muitos milagres. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia, porque eles ensinaram, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Diga, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de pequenos cristos, porque durante um ano aprenderam. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Diga assim, o Espírito Santo falou para a igreja. O que o Espírito Santo falou? Separa-me ou apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo as mãos sobre eles, os enviaram. O que é a igreja de Antioquia?
Nós vimos a igreja de Jerusalém. Agora chegamos à segunda igreja. Essa igreja continua sendo uma igreja fora do sistema religioso. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém pregava somente para os judeus. A igreja em Antioquia, ela já vai pregar aos gentios. Então essa igreja de Antioquia, ela tem uma quebra de tradição. Por quê? Porque o evangelho, ele é sem barreiras. A palavra do Senhor não pode ter barreiras, não pode ser apenas para um povo seleto e outro povo não. E essa igreja, elas pregava, só que ela ensinava. Nós lemos que Paulo e Barnabé, Saulo, né? E Barnabé ficaram 1 ano ensinando. Por quê? Porque nós vamos ver depois que essa igreja cresce. E uma igreja nunca vai crescer com pessoas que não querem aprender. Irmãos, seja sincero com você mesmo, ou você mesma. Eu já entrei em lugares chamado igreja, que até então eu achava que era igreja. E possivelmente você também já entrou em lugares chamado igreja. E com a maturidade espiritual que você tem hoje, você ficaria 1 hora ouvindo 1h30 e ouvindo a palavra 15, 20 minutos. Como que uma igreja dessa vai crescer espiritualmente? Ou outros lugares que você acha que é igreja, e hoje com a sua maturidade você vê que não tem nada a ver com igreja, é só uma reunião de pessoas que está inflando o ego daquelas pessoas que estão ali, e as outras pessoas que estão sentadas estão tendo o ego inflado também, querendo fazer a mesma coisa que as outras pessoas estão fazendo. Então, a igreja, de verdade, ela tem ensino. Ela é uma igreja cristocêntrica. Porque a igreja, naquela igreja, os discípulos foram chamados de Batista. De quadrangulares. Assembleianos. Católicos. Não. Os discípulos foram chamados cristãos. Então é uma igreja que não tem preferência. Que não segue um nome. É uma igreja que expressa Cristo, não um nome. Que expressa uma doutrina, que é a doutrina dos apóstolos, não do homem. E é uma igreja sensível ao Espírito. Veja que nós vemos que eles jejuavam e ouviam o Espírito. Quantas decisões nós tomamos sem nem orar? Quantas decisões nós tomamos sem jejuar? E eu não estou falando da nossa vida, eu estou falando da vida da igreja mesmo. Quantas coisas a gente quer inserir na igreja só por causa da nossa vontade. E a gente não ora, a gente não jejua, a gente não pergunta ao Senhor. Então, jejuar, ouvir o Espírito, qual que é o resultado disso? Direção de Deus. Aí, a igreja em Jerusalém começou lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, aproximadamente no ano 30 depois de Cristo.
Aí começou uma perseguição em Jerusalém, por causa da verdade que era pregada. E a grande perseguição começou após a morte de Estevão. Isso ocorreu aproximadamente entre 33 e 35 depois de Cristo. Essa perseguição não foi um evento isolado. Perseguiram a igreja. Não, foi o resultado de vários fatores religiosos, espirituais e até políticos. Então, o que Estevão pregava? O que Estevão chegou? Por que apedrejaram Estevão e depois da morte de Estevão começaram a perseguir a igreja? Porque o Estevão confrontava direto o sistema religioso. Estevão não apenas pregou, ele confrontou o sistema. Depois você lê em casa, em Atos capítulo de número 7, ele disse coisas assim: vocês sempre resistiram a Deus. E os caras estavam lá, com a manta de sacerdote, com a veste de sacerdote, e estavam lá, cumprindo as festas, matando os animais. E aí chega um cara humilde, que nunca viram na vida, e ele diz assim, sabia que até hoje vocês não obedeceram em nada a Deus? Outra coisa, sabe vocês sacerdotes? Vocês rejeitaram todos os profetas que Deus levantou para falar com vocês. Mas eu tenho acesso direto a Deus. Eu vou lá, entro no Santo dos Santos e mato o animal e eu tenho acesso direto a Deus. E eu digo mais. Vocês rejeitaram todos os profetas que Deus levantou e vocês rejeitaram o Messias que Deus enviou para salvar vocês. Então Estevão vai pregar e vai expor uma religião que estava vazia de Deus. Resultado: os líderes se sentiram ameaçados. Olha, nós precisamos dar um jeito nesse cara aí, que senão ele vai acabar com a nossa mamata. E isso gerou uma ira extrema nos líderes religiosos. Chega com a verdade, com a Bíblia aberta num líder religioso para ver se ele não te mata espiritualmente. Abre a Bíblia numa convenção, numa reunião, num negócio e diz assim, vocês até agora nunca obedeceram a Deus. E eu vou mostrar pela Bíblia. Porque a reunião de vocês não é cristocêntrica, o Cristo não é o centro de nada. Eles vão chegar e vão tirar o microfone de você. E vão dizer, sai daqui, Satanás. Outra coisa que Estevão falou. Ele acusou ou fez acusações contra o templo e contra a lei. E os judeus acusaram Estevão de falar contra o templo e falar contra a lei de Moisés. Por quê? Porque o templo naquela época era o centro da identidade religiosa. E a lei era o fundamento da nação. E Estevão chega dizendo, pregando o seguinte: Deus não habita em templos feitos por mãos. E o que os religiosos achavam? Não toca nessa parede, porque a parede é santa. Aí qual que é a diferença de tirar todos os santos da nossa casa e achar que isso daqui, que essa parede é santa?
E até tem lugares que dão, né? Você dá uma oferta de sacrifício e você vai levar um pedaço de tijolo da parede para casa. Porque é o tijolo da casa do Senhor. Os caras só não conseguem ler a Bíblia, né? Porque a Bíblia diz que nós somos as pedras vivas que edificam a casa do Senhor. Então Deus não está preso a um lugar. E Cristo é o cumprimento da lei. E isso abalava a estrutura religiosa da época. Imagine os caras querendo. Imagina, irmão, alguém é capaz de cumprir 613 mandamentos? Jamais. Jamais. Nunca. Só que eles falavam que as pessoas tinham que cumprir 613 mandamentos. Só que daí Estevão vem com a verdade e diz assim, ó, Cristo cumpriu. E se você estiver nele, você vai cumprir, mas só se você estiver nele. Não nessa religião frajuta aí. Os caras se desesperavam. A mensagem cristã que Estevão estava pregando, estava mostrando que Deus não está preso a um lugar. Outra coisa que Estevão pregou, a revelação de Cristo exaltado. No momento final de Estevão, o que ele diz? Eu vi os céus abertos e o Filho de Deus sentado à direita de Deus Pai. Ali eles acabaram de terminar com o cara. Como que um homem que estava ali com eles um tempo atrás, agora está sentado do lado de Deus? Como que um homem que agora estava ali, agora o cara que já está pregando um monte de mentira, agora ele ficou louco, de certo das pedradas que a gente deu nele, agora ele está vendo Deus, Jesus, aquele homem sentado do lado de Deus, à direita de Deus. Por quê? Porque o religioso ele nunca vai compreender que Jesus está sentado à direita de Deus. Para ele pode estar Maria, pode estar José, pode estar um monte, menos Jesus. Estevão vai denunciar o endurecimento espiritual dos líderes, dos sacerdotes. O que ele vai dizer para os líderes? Vós sempre resistis ao Espírito Santo. E presta atenção, irmão, não era falta de informação que eles tinham, porque eles ouviam Estevão pregar. Eles ouviam Estevão declarar a verdade. O problema desses caras aqui era a resistência espiritual. Eles resistiam, eles não abriam o coração para a verdade. Eles achavam que a verdade era aquela uma que eles aprenderam lá na religião judaica. E aí Estevão disse, ó, vocês resistem à verdade, vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Quantos de nós resistimos ao Espírito Santo e resistimos à verdade? E tudo isso eles faziam, irmãos, com um objetivo, ou um medo, né? O medo de perder o controle e a influência do povo. O líder religioso, ele sempre vai querer mandar no povo. Sempre vai querer controlar a vida do povo. E a mensagem do evangelho que Estevão estava pregando libertava as pessoas disso e centralizava as pessoas em Cristo. E isso é uma ameaça ao sistema, irmãos. Era e continua sendo. E após a morte de Estevão, aí eles matam Estevão, né? Por causa de tudo isso. Se hoje pudessem nos matar, matavam. Mas após a morte de Estevão, há uma perseguição que começou em Jerusalém
E os cristãos foram espalhados. Aí está em Atos 8 isso. Não vou ler, depois você lê em casa. Eu sei que você gosta de ler a Bíblia. E aqui está o ponto mais importante de tudo. Essa perseguição não foi apenas humana. Como assim? Essa perseguição foi parte do plano e do mover de Deus na vida daquelas pessoas. O que Jesus falou? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles se acomodaram. Estavam na verdade. Nós estamos ouvindo a verdade. Nós estamos praticando a verdade. Então vamos fazer o clube do Bolinha e o clube da Luluzinha aqui e tá tudo bem. Deus permitiu Estevão morrer. E permitiu a perseguição. Para que a igreja fosse para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que sabe o que aconteceu? Mais problemas. Porque se uma igreja só já tinha problema, imagine as outras. E os motivos da perseguição foram o confronto com a religião, o ataque ao templo e à lei, testemunho de Cristo exaltado, a resistência ao Espírito Santo, o medo de perder poder e o propósito soberano de Deus. Aí Antioquia se torna a primeira igreja gentílica forte. E ela é chamada na Bíblia, ou na história, né, do centro missionário. A igreja em Antioquia é o centro missionário fundado. É dessa igreja que Paulo é enviado. Só que qual que é o grande problema? Um só pastor, Cristo. Cristiano leu aqui no início: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No original seria: o Senhor é o meu pastor e ele não vai me faltar. Se Cristo é o teu pastor, ele nunca vai faltar. Agora, se eu sou mais pastor teu do que Cristo, eu vou faltar. Porque eu sou humano. E em um momento na vida eu vou faltar. Só que se ele é o pastor, ele jamais se deixa sozinho. Uma que eu não sou onipresente, né? Não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é. Então, um só pastor, Cristo. Um só rebanho, unidade. E aí, irmãos, lembrei rapidinho aqui de outra trend. Qual que é a trend? Os caras colocam ali. Olá, essa dava pra gente fazer, hein? Eu sou o pastor Charles, mas tem dias, coloco a roupa de médico, que eu sou... Pastor, ora por mim que eu tô doente. Aí diz, eu sou o pastor Charles, mas tem dias... Pastor, ora por mim que eu tenho uma causa na justiça, vestido de juiz. Então, mudaram o ofício, irmão. Tiraram alguém que cuida espiritualmente para fazer as coisas que era para outro fazer. Não estou dizendo que não é, que não, claro que se ora. Mas você não pode colocar, eu só vou ganhar a causa na justiça se o pastor orar. Não, você vai ganhar a causa na justiça porque Deus é o justo juiz e ele jamais deixará um justo mendigar o pão. Só vou ser curado se o pastor orar por mim. Não, você vai ser curado porque você se cuidou. Você não comeu muito doce. Aí você não teve diabetes. Você não comeu. Gordura pode comer, irmão. Que é bom, tá? Gordura assada. Assada. O cara fala lá, é bom.
Zero. Então por isso que eu vou ser curado, porque eu cuidei. Né? Agora eu estou aqui, gordinho. Se der alguma coisa, como que eu vou culpar Deus? Se eu fui inconsequente. O Satanás está terrível comigo. Não, eu que estou terrível mesmo, com boca. É verdade. Coloquei lenha na fogueira, irmão. Mas vamos lá. Um só rebanho, um só pastor, Cristo. Um só rebanho, unidade. Vida, não placa, não sistema. Vida de Cristo. Dependência do Espírito. Amor sem interesse. Cristo como centro de tudo. E a igreja missionária que nós vimos hoje, a igreja que envia. Ou seja, não sou eu que me envio sozinho, é a igreja que me envia. E eu falei isso com o irmão ontem. Eu não creio, irmão. Não creio. E se você me der base bíblica, eu desprego o que eu vou falar agora. Não creio que uma pessoa possa chegar aqui e dizer assim, ó, pastor, eu senti no meu coração que eu preciso começar uma outra obra. Não existe isso. Na Bíblia não existe. É só o teu ego falando mais alto. Se Deus quer te usar, a igreja que você está vai te enviar. Mas o que precisa acontecer? O ouro precisa ser batido. E aí, irmãos, sendo tudo isso daqui, nós já temos 2 igrejas. E semana que vem nós vamos ver outra igreja. A terceira. E aí, irmão? Corinto. Aí talvez a gente tenha que gastar mais de uma semana. Porque deu problema lá, hein? O enteado tava saindo com a madrasta. Deu um monte de problema lá. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam que era de Apolo. Mas são tudo histórias que o Senhor deixou para que nós não fizéssemos igual. E se está escrito, é para nós aprendermos. De nada adianta nós orarmos antes de começar a reunião e dizermos assim, Senhor, fala conosco. E o Senhor falar, nos ensinar, e a gente dá as costas para aquilo que o Senhor está nos ensinando. Então, um só pastor Cristo, um só rebanho, unidade, vida, não sistema, dependência do Espírito, amor sem interesse próprio, Cristo como centro, e uma igreja missionária é uma igreja que envia. Sabe, irmãos, a gente chega assim, a gente até tivemos uma reunião ali atrás antes, e eu estava dizendo, às vezes as pessoas usam a Bíblia para justificar os erros, né? E dizer assim, mas Paulo não estudou? Paulo não... Irmão, Paulo passou 3 anos e meio no deserto da Arábia, antes de sair e pregar. 3 anos e meio no deserto, aprendendo. A gente só aprende no deserto. Infelizmente. Só que quando a gente aprende, a gente sai que nem Paulo. Grandão, forte. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. O problema é que a gente quer 1 mês, 2 meses, a gente já quer sair. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Senhor, nós te rendemos graças.
Te louvamos, te bendizemos. Nós amamos o teu falar. Senhor, nós amamos ouvir a tua voz. Essa igreja ama o jeito que o Senhor nos trata.